Que a graça e a paz do Senhor seja com todos os irmãos, hoje e eternamente. Nós vamos iniciar o estudo da lição de hoje. E, meus irmãos, considerando que nós estamos vivendo um tempo difícil e os sinais do tempo do fim estão presentes, nós recebemos sugestões para fazer o estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos iniciar hoje o estudo deste livro e a primeira lição tem como título Introdução a uma visão de Jesus. O texto básico se encontra no primeiro capítulo do livro do Apocalipse, os versículos de 1 a 20. E nós vamos fazer a leitura para em seguida aplicarmos o texto à lição de hoje. Diz o seguinte, o texto da palavra de Deus no livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra.
Te pedimos ao Senhor que apliques aos nossos corações a tua palavra lida, que tu abras o nosso entendimento para entendermos aquilo que tu queres nos ensinar. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz, tira de nós, ó Pai, qualquer sentimento que nos faça deixar de prestar atenção àquilo que tua palavra quer ensinar a cada um de nós nesta aula. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados. Rogamos e agradecemos assim, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, Salvador, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem com a Bíblia para acompanhar o ensino da lição de hoje. Como eu disse, o título da lição é Introdução a uma visão de Jesus. A autoria e a data do livro do Apocalipse. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que Apocalipse, a palavra, o termo, o vocábulo Apocalipse, significa desvendamento ou revelação. Portanto, este livro, o livro do Apocalipse, traz a revelação de Jesus aos seus servos sobre as coisas que em breve devem acontecer, segundo o que está escrito na profecia. Foi enviada por um anjo a João, sendo ele, João, testemunha ocular daquilo que deveria ser relatado. A grande maioria dos estudiosos e teólogos ao longo da história da Igreja acreditam que o apóstolo João é o autor. A data que é mais comumente aceita como a data da escrita do livro corresponde ao período em que reinava em Roma o imperador Domiciano, provavelmente entre os anos 81 e 96 da era cristã. Onde foi escrito o livro? O próprio livro nos dá a indicação de onde foi escrito o livro. João diz que estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha com cerca de 10 quilômetros de largura e 15 de comprimento e mais ou menos 65 quilômetros da cidade de Éfeso, que servia a ilha de colônia penal romana. Ou seja, João estava em desterro, em exílio, condenado a ficar na ilha de Patmos, lá na prisão romana. Aí, João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor, conforme o texto de Apocalipse, verso 4 do capítulo 1 nos informa. O número 7 é importante a gente chamar a atenção, é o que mais ganha destaque ao longo de todo o livro. Esse número aparece relacionado aos 7 Espíritos de Deus, aos 7 selos, 7 estrelas, 7 trombetas e várias outras figuras. Para diversos intérpretes do Apocalipse, o número 7 indica totalidade ou perfeição, por ser um número ligado a Deus. Assim sendo, seus destinatários da carta, seriam todas as igrejas cristãs em qualquer época. Quando indica totalidade, diz as 7 igrejas da Ásia, se indica totalidade, significa o seguinte: as 7 igrejas da Ásia, elas correspondem ou representam a totalidade da igreja cristã em toda a face da terra. O texto começa descrevendo quem seria o autor do livro. Em vez de ser chamado Apocalipse de João, poderia ser chamado Apocalipse de Jesus Cristo. Ao invés de Apocalipse de João, seria Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, a revelação de Jesus Cristo, pois ele revelou essas coisas a João por intermédio de um mensageiro e João apenas as escreveu. Essa revelação de Jesus Cristo pode ser interpretada de duas maneiras. Que João recebeu uma revelação de Jesus Cristo,
que é o objeto da revelação, como também que o objeto da revelação são as últimas coisas dadas por Deus a Jesus. Assim, Deus Pai é a fonte de toda a revelação, deixando claro que a missão de Jesus é comunicar a revelação recebida de Deus Pai. As coisas que em breve devem acontecer, pois o tempo está próximo. É significativo, é importante nós prestarmos atenção nessa passagem que o livro traz. Então ele diz assim, no verso 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo de essas coisas que estão narradas no livro acontecerem. E nós estamos vivendo este tempo, o tempo do fim. Para os destinatários do livro, que eram as 7 igrejas da época de João, esse tempo provavelmente correspondia à perseguição que eles estavam sofrendo, a qual essa perseguição seria seguida da volta de Jesus Cristo. Então eles estavam enfrentando, a igreja primitiva enfrentava grande perseguição por parte do Império Romano e também por parte dos judeus. Consequentemente, eles estavam vivendo o início do tempo do fim, o tempo da perseguição, o tempo da tribulação, que é isso que João diz quando ele se refere que era companheiro na tribulação dos irmãos para quem ele estava escrevendo a carta. Para outros comentadores, para os comentadores, aliás, essas perseguições que são referidas aqui no Apocalipse, no início, na introdução, significa também todas as perseguições que a igreja iria enfrentar, tanto naquela época como nas épocas posteriores, como as que também acontecerão no final de todas as coisas, quando haverá a grande tribulação. Ao profetizar o juízo divino e a vitória de Cristo pela expressão "o tempo está próximo", podemos entender que João estivesse externando uma preocupação de que os cristãos se preparassem para o juízo final e para a segunda vinda de Cristo. Então, tudo que João diz quando as coisas que são e as que hão de acontecer, pois o tempo está próximo, a gente entende que João estava preparando o espírito dos crentes da sua época para o final dos tempos, para a volta do Senhor Jesus, para o juízo final. Agora, é importante nós notarmos a primeira bem-aventurança que consta nesse livro. Nesse livro, no livro do Apocalipse, há 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. A primeira delas está no verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras da profecia, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. São bem-aventurados os que ouvem a profecia, guardam a profecia, esperando o tempo do fim. Essa é a primeira bem-aventurança. Existe também as outras bem-aventuranças que estão no livro, no capítulo 14, no verso 13, no capítulo 16, o verso 15, o capítulo 19, o verso 9, o capítulo 20, verso 6, o 22, verso 7 a 14. Essas bem-aventuranças, 7 bem-aventuranças, como eu disse, o livro do Apocalipse ele é fundamentado no número 7. Então nós verificamos que há também 7 bem-aventuranças. Como existem as bem-aventuranças previstas no Evangelho de Mateus, Jesus fala, bem-aventurados sois, quando isso, quando aquilo. Então, aqui também, no Apocalipse, há as bem-aventuranças que Jesus traz na revelação para João escrever.
Bem-aventurança é uma bênção de Deus. Então, 7 bênçãos especiais existem no livro de Apocalipse. A saudação que é feita por João nesse livro é importante nós entendermos. João começa dizendo, graça e paz. No verso 4, João diz, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Graça e paz. Graça é uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento. O termo graça era uma saudação comum na língua grega. E paz era a saudação do hebraico. Caris, do grego, e shalom, do hebraico. Graça e paz. A saudação que engloba todo o povo de Deus, tanto gentios quanto judeus. Então, João usa a saudação da Igreja de Cristo, a igreja que reúne os salvos do Velho e do Novo Testamento, o povo de Deus que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. Graça e paz. Essa saudação é a saudação que os cristãos devem normalmente usar. Graça e paz. As 7 igrejas às quais foram destinada a carta faziam parte de um grupo de igrejas na região da Ásia Menor, onde hoje se localiza a Turquia. Nos versos 5 a 8, nós encontramos o louvor a Jesus Cristo, o único que é digno de toda adoração, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. A fiel testemunha está no verso 5. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O verso 7 chama a atenção para a volta ou a segunda vinda do Senhor. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. Agora, antes disso, eu queria que vocês prestassem atenção no verso 6. E nos constituiu aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observe que isso é um louvor, dando louvor e honra a Jesus Cristo. E nos diz também que nós fomos constituídos reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Nós encontramos isso também dito pelo apóstolo Pedro. Nós somos nação santa, sacerdócio real. João aqui usa também a expressão sacerdotes para o seu Deus e Pai. E como eu havia dito, ele diz, falando a respeito da volta do Senhor, explicou quem era Jesus Cristo, digno de toda a honra, de todo louvor, e ao mesmo tempo disse que ele voltará, que ele virá. Para os crentes que receberam, que leram esta carta, era ânimo, já que eles estavam em meio à tribulação, em meio à perseguição, era um estímulo esperar
a volta do Senhor Jesus. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ninguém no mundo vai deixar de ver o Senhor Jesus quando ele voltar. Até aqueles que o traspassaram. Os romanos, os judeus, que o condenaram, todas as nações ou tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então não haverá uma tribo, uma nação, um povo que não assista à volta do Senhor Jesus. João apresenta Deus, o Pai, como o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, o começo e o fim de todas as coisas, aquele que é eterno e governador de tudo, o Todo-Poderoso. Está no verso 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, na sequência, João apresenta a visão que ele teve a respeito do Cristo glorificado. Esta é a primeira visão das 7 descritas por João. Ele inicia esse trecho identificando com os destinatários da carta. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Eu queria destacar, chamar a atenção, que João achou-se em espírito no dia do Senhor, como diz o verso 10. Ele estava no dia do Senhor, no domingo, quando foi tomado em êxtase e em espírito ele teve as visões. Ele foi, provavelmente, como Paulo, arrebatado até o céu para ver todas as coisas que ele viu e narrou no livro. Grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E aí, as igrejas são nomeadas uma a uma. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas existiam na época de João. Essas 7 igrejas eram localizadas em 7 cidades, as quais são nomeadas aqui neste trecho. Voltei-me, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Observe o número 7. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Os aspectos físicos, as vestes são parecidas, ou eram parecidas, com as vestes do sumo sacerdote, que ministrava no templo em Jerusalém. De fato, Jesus é aquele que nos liga ao Pai, pois ele foi a oferta e o oficiante do sacrifício, como sumo sacerdote de Deus.
No versículo 14, João descreve alguns aspectos físicos do Cristo glorificado. Os cabelos brancos indicam aquele que merece respeito e deve ser visto como coroa de honra. Os olhos como chama de fogo. Pode simbolizar, provavelmente, a onisciência divina, que prescruta tudo, não admitindo o que não está de acordo com a sua santidade. As 7 estrelas que se acham na mão dele, ele explica que são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as próprias igrejas, as 7 igrejas. 7 estrelas, os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros, as 7 igrejas. Os intérpretes dessa passagem, eles divergem a respeito de quem são os 7 anjos, ou as 7 estrelas, aliás, quem são? São anjos ou são os pastores da igreja? Seres celestiais, mensageiros de Deus a essas igrejas, anjos da guarda, destinados especificamente para cada igreja, ou cada pastor, ou cada dirigente da igreja local. Aí não há um consenso. De qualquer maneira, o texto diz: são os anjos das 7 igrejas. Pode ser os anjos que guardam cada igreja. E João, maravilhado com aquela visão, ele cai ao chão. O verso 17 nos diz: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Olha o alfa e o ômega que nós dissemos antes. O primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não é necessário dizer quem é este que está sendo narrado aqui. Ora, aquele, não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Aquele que vive, estive morto, ou seja, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou. Mas eis que estou vivo eternamente, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso, tenho poder sobre a morte e sobre a sepultura, ou sobre o inferno. Eu tenho poder de matar, tenho poder de ressuscitar, eu tenho poder de extinguir a morte e o inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Preste atenção. Escreve as coisas que viste, e as que são. As que são, para João, eram aquelas que estavam acontecendo com a igreja naquela época. E as que hão de acontecer depois destas coisas. Significa que o livro do Apocalipse é uma revelação dos fatos que estavam acontecendo no tempo da igreja primitiva, mas também eram a profecia ou as profecias dos fatos, das coisas que iriam acontecer a partir daquela época até o dia final, até o dia da volta do Senhor. As que hão de acontecer depois destas.
Escrever as coisas que hão de acontecer, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Então nós temos a certeza de que no estudo do livro do Apocalipse nós vamos ver a análise, a interpretação das profecias que se cumpriram e das profecias que ainda estão para acontecer à medida que nós formos avançando no estudo deste livro. A lição próxima que nós vamos ver trata as próximas lições do estudo sobre as 7 igrejas. A partir do capítulo 2, nós encontramos a carta à igreja de Éfeso. Portanto, essa primeira lição é a lição a respeito da introdução do livro. O primeiro capítulo é a introdução do livro do Apocalipse. O que trata o livro é a revelação dada por Jesus Cristo para que João escrevesse e remetesse à igreja da sua época, ou às 7 igrejas da sua época. Mas essas 7 igrejas representam a igreja cristã em toda a sua história, até o final dos tempos. É assim que nós entendemos o livro do Apocalipse, que nós vamos passar a estudar a partir de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos faça entender a mensagem de hoje e nos prepare para o estudo que nós vamos continuar a fazer a partir de agora. Ele esteja conosco e abençoe a cada um dos irmãos hoje e eternamente. Amém.